Opa, que maravilha, já estamos ao vivo. Vamos aqui nos organizando. A gente não quer ficar muito longe de você hoje. Que bom, sejam bem-vindos, bem-vindas. Ah, quem for chegando, quem é de paz, como diz, né, o pessoal. Hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre a questão das histórias e das competências socioemocionais para os nossos pequenos, tá? E vamos chegando, vamos convidando vocês a convidarem outras pessoas, a abrirem salas para que seus amigos, amigas, pais, mães, educadores, professores, pessoas que tenham interesse neste tema possam estar conosco, tá bom? Tô contando aí com você, com o seu apoio, em divulgar esse trabalho, em compartilhar, mesmo porque a gente vem sempre dizendo isso para vocês, quem é professora que sabe bem disso. Fazer uma live, preparar uma live não é assim, né? Tipo, a gente fala, eu vou bater um papo com o pessoal, vou lá, não é, né? Quando a gente fala de preparar uma live para conversar sobre a questão da educação dos nossos pequenos, isso demanda um tempo, isso demanda planejamento, escolha, muito carinho, muito estudo, toda uma organização para que a gente possa estar aqui, né? No mínimo, tenho certeza que uma tarde nossa ela é dedicada somente para se preparar para estar aqui. Eu falo que é muito mais, né? Desde a hora que a gente escolhe o tema, separa o material, até a gente chegar aqui durante a tarde a gente fica se organizando para poder estar pessoalmente, tá bom? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos, isso mesmo, interagir, né, por gentileza, mandando aí os likes de vocês, os coraçõezinhos, ou as carinhas se não estiver gostando, pra gente poder se organizar, para que fique realmente uma coisa legal, que as informações que a gente está trazendo aqui chegue para você e que possa ser realmente produtiva, tá bom? Que possa ficar com uma contribuição. Quem não me conhece ainda, eu sou Suzy Costa, sou professora, pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação infantil em primeira infância, trabalho com cursos, oficinas, palestras, há mais de 20 anos, né, nessa questão dessa jornada. Eu trabalho também com grupos de mulheres. Hoje, né, depois, não sei se a minha amiga Rosivete está por aí, então hoje eu estou usando aqui para ir se hidratando, a gente precisa, né, professores e professoras que estão aí, estou usando, inclusive aqui uma homenagem hoje para um projeto lindíssimo que eu também participo, que é o Ciranda de Mulheres, tá? Onde a gente utiliza então do coach, das ferramentas, do poder de contar histórias para a gente poder se comunicar, se conectar com outras mulheres. Bom, gente, que bom, que maravilha que vocês vieram, que vocês estão aqui. Gratidão imensa, eu digo para vocês, porque sem vocês não teria razão, né, de eu estar aqui. A gente está aqui hoje para bater esse papo porque você me dá atenção, porque você nos acompanha, nos motiva com seus comentários, com as suas conexões, com as trocas de experiências, nos seguindo, compartilhando, dizendo pra gente, né, como que vocês estão se sentindo, e isso nos motiva cada vez mais, tá? Gratidão imensa em estar aqui com vocês. Você já parou para pensar no poder que as histórias têm sobre o desenvolvimento emocional das nossas crianças? Já parou para pensar? Será que contar histórias tem a ver com a questão das emoções das nossas crianças? Ou não tem nada a ver? O que você pensa sobre isso? Se você quer pensar um pouquinho mais sobre isso, se você tem um fio de ideia, se você não tem ideia nenhuma, mas você quer saber, ou se você já acredita que isso é muito importante, você está aqui no lugar certo. Nós vamos conversar exatamente sobre isso. O que é que a contação de histórias tem a ver com o desenvolvimento das emoções das nossas crianças, quiçá de todos nós, né? Eu sou Suzy Costa, como eu já disse para vocês, e sejam aqui, então, todos bem-vindos e bem-vindas para este universo da contação de histórias. Bom, gente, nessa live aqui eu vou apresentar para vocês dicas muito importantes mesmo, de como você utilizar a história para desenvolver as competências socioemocionais da tua criança, tá? Você que seja pai, mãe, avô, avó, tio, tia, padrinho, madrinha, você que é professora, professor, você que é educador social, você que trabalha lá na igreja lidando com as crianças, em programas, em projetos, você que trabalha com uma criança pequena ou que lida de alguma forma com uma criança pequena, como que você pode utilizar do poder das histórias para você poder colaborar no pleno desenvolvimento dessa criança, inclusive na questão das emoções.
Tá no lugar certíssimo. É sobre isso que a gente vai bater este papo aqui, tá? Mas claro, gente, antes de nós iniciarmos aquela conversa que nós gostamos muito, vamos ouvir uma história. Gente, essa história, eu quero pedir desculpas pra vocês, porque assim, esse jeito que eu vou contar agora, eu vou ter que contar pra vocês o segredo, tá? É a primeira vez que eu vou contar com esse recurso que eu vou fazer agora. Eu não tive coragem de, de ver como que ficaria com esse recurso. E aí tomara que dê tudo certo, tá? A história eu já conheço há um tempo, gosto bastante. Quem quiser ver uma outra forma de contar, acompanha a Fafá Conta, que é uma das contadoras de histórias do Brasil, fantásticas, maravilhosas, que eu super recomendo. Inclusive nos encontros que nós estamos tendo falando sobre vídeos, sobre como utilizar os vídeos para contar histórias, ela é uma das pessoas que eu cito, né? É assim, é muito gostoso, muito interessante ver o jeito como ela se conecta. E assim, dessa forma simples, tá? Sem grandes recursos, contando histórias com objetos, com o próprio livro, e dessa forma, no sentido de live, né? Mostrando aqui da cintura ou do peito para cima. E ela se conecta e é muito gostoso. Ela é topzera mesmo. E essa história, quando eu ouvi a primeira vez, eu ouvi uma criança portuguesa, de Portugal, pois, contando com sotaque de português, porque a história é escrita por uma portuguesa, e eu fiquei encantada com a história. E tempos depois eu ouvi a Fafá contando e ela deu uma ideia, e depois eu pensei em outras ideias, né, que a gente poderia colocar, porque é isso que é gostoso, né, gente? Nada demais, aquilo que é bom a gente copia, a gente replica, mas é super gostoso a gente brincar também, né, com as nossas ideias, com a nossa imaginação, com o nosso potencial. Então eu espero sim que as coisas que a gente traz aqui pra vocês façam isso também. Repliquem aquilo que vocês achem legal e coloquem a sua carinha, o seu jeito de ser, para poder contar a história para as crianças pequenas, tá? Bom, aliás, antes de contar primeiro de tudo, como a gente vai falar sobre competências emocionais, eu quero começar fazendo uma atividade, né? Eu tenho feito isso desde a semana passada. A gente chegou num tempo aí da pandemia, né, um tempo crítico. Aqui em Cuiabá, Mato Grosso, a gente tá numa espécie de tentando fazer um lockdown, que o pessoal não tá fazendo da forma correta, infelizmente. Mas nós, assim, né, as emoções ficam aquela gangorra, né? E eu tenho trabalhado muito comigo, eu comentei hoje, inclusive, com a Cacau, que é minha sobrinha, eu falo minha primogênita, e é psicóloga. E sobre essa questão da importância da autorregulação. Inclusive, a autorregulação é uma das 5 principais competências socioemocionais elencadas pela BNCC para serem trabalhadas da educação infantil até o ensino médio, né? Toda a questão do ensino básico aí e do ensino médio. Autorregulação, gente, o que a gente poderia dizer em poucas palavras? É uma ação, não é efeito, onde a gente utiliza os nossos próprios recursos internos para nos autorregular. O que seria isso? A gente trabalhar essa capacidade, né, que nós temos de acalmar os nossos órgãos, de acalmar a questão do fluxo nosso do sangue, de acalmar a nossa respiração, os nossos batimentos cardíacos. E isso acontece muito quando a gente está ansioso ou ansiosa, por exemplo, ou quando a gente está com medo. E é sobre isso que a gente está falando, sobre emoções. Então, eu tenho dado essas dicas. São dicas que você pode fazer com você mesmo. E, gente, funciona, tá? Não vem, às vezes tem gente que dá risada, acha que não tem nada a ver. Experimenta com uma mente aberta. Fazer com você mesmo e com as suas crianças, tá bom? Na live passada, nós tivemos com a Elisane e eu fiz a técnica lá no início da nossa transmissão, que infelizmente acho que não ficou aqui, mas lá no Instagram, tá no IGTV, que é a técnica da respiração da florzinha, né? Hoje encontrei esses dias atrás, um tempo atrás pesquisando, um trabalho de uma mexicana, bem interessante. Eu vi uma psicóloga fazendo, deixa eu ver aqui o nome da moça, da psicóloga. Deixa eu ver se eu anotei aqui em algum lugar, eu achei bem interessante. Ela chama Lucina Artigas. O Artigas, não sei, ela é uma mexicana, e no ano 2000 ela criou uma série de técnicas para poder trabalhar a questão de autorregulação em tempos ela estava lidando com pessoas que estavam passando por problemas quando acontece furacão, acontece catástrofes envolvendo a questão de clima, enfim, questão da natureza. E ela desenvolveu uma técnica, eu tô aqui com o microfone, esqueci desse detalhe, mas vamos tentar. Eu gostaria que vocês tentassem fazer comigo, a gente vai fazer aqui só 5 vezes, mas na verdade é preciso que você faça para ela dar certo de 3 a 5 minutos, pelo menos, tá?
Se você tiver hoje à noite muito ansiosa para dormir, se tiver com um pequeno, uma pequena muito ansioso, que ele já tiver pelo menos aí aproximadamente uns 2 aninhos, ele vai dar conta, já dá para você tentar do jeitinho dele, ele vai dar conta para fazer. E essa técnica, esse recurso que a Lucina, essa terapeuta, ela criou, ela chama-se abraço de borboleta, tá? E ela super ajuda a gente a trabalhar uma das nossas competências socioemocionais, que é a autorregulação, que é essa capacidade interna que todos nós precisamos buscar, desenvolver, né, essas habilidades para que a gente possa nos regular, para que a gente possa controlar a nossa respiração, os nossos batimentos cardíacos, o fluxo do sangue, de forma que então, controlados, autorregulados, a gente possa tomar decisões melhores para nós mesmos, para as pessoas ao nosso redor, para o ambiente onde nós estamos, enfim, tá bom? Então, assim, para você fazer, eu vou ensinar aqui, você cruza aqui as mãozinhas como se fosse o símbolo da paz, tá? E aqui também vai lembrar uma borboleta, por isso que abraço da borboleta. Quando você for fazer, você vai pedir para o seu pequeno fazer nele mesmo. Se ele tiver menos de 2 anos, você pode fazer na criança e depois ela vai tentando te imitar, tá? Então você cruza aqui e você vem aqui assim, gente, ó, aqui a gente tem um osso chamado saboneteira aqui, né? Saboneteira. Então a gente vem aqui, ó, eu não sei se o meu microfone vai atrapalhar um pouquinho, eu esqueci desse detalhe, tá? Olha aqui, tá? Você deixa aqui as suas mãozinhas abertas aqui, alcançando bem pertinho já aqui da saboneteira, um pouco em cima do peito. E aí o que você vai trabalhar com a criança, tá bom? De 3 a 5 minutos, com os pequenininhos 1 minuto, aí conversa, depois mais 1 minuto, tá? A gente vai fazer o seguinte, você vai começar inspirando, né? Soltando bem devagarzinho. E quando você inspira, você bate uma asinha da borboleta. Começa a direita, esquerda. E depois você vem, tá? Tentando fazer as batidinhas aqui, não precisam ser fortes, mas é importante que elas sejam alternadas, porque toda a questão do nosso cérebro também vai trabalhar a direita e a esquerda. Lembrando, né, que o nosso lado esquerdo do nosso cérebro ele é racional, o lado direito do nosso cérebro ele é o emocional. Eu começo pelo direito, esquerdo, eu comunico, né, as emoções que eu tô sentindo aqui no meu lado direito e racionalizo isso pro lado esquerdo. Quando eu vou fazendo este trabalho, tá, fazendo essa respiração, eu vou fazendo essas batidinhas, o que vai acontecendo? Nós vamos regulando a nossa respiração, a gente vai trabalhando os nossos batimentos cardíacos, a gente vai se acalmando, a gente vai relaxando e essa tranquilidade ela é extremamente importante, né? Para regular o estado fisiológico nosso, que fica em alerta toda vez que você fica ansioso, ansiosa, que você fica com medo, quando você está com insônia, enfim, tá bom? Bom, relaxados, relaxadas, né? Aprendido a técnica da Lucina, que é uma terapeuta mexicana, abraço de borboleta, depois vocês podem pesquisar mais sobre isso. Vamos ouvir uma história. Então vamos lá. Essa história aqui, se eu tô aqui, eu tô hoje de chocolate com pimenta. Chocolate com pimenta? É, né? Eu gostava que não, aquele que tinha o Petrúquio. Que tinha lá Catarina, né? Estou aqui, né? Chocolate com pimenta, a outra novela. Tá? Então já tô aqui com o meu objeto mágico e depois no final eu vou utilizar ele para contar uma história, por isso que eu tô com ele aqui também, tá, gente? E vou usar aqui um outro objeto, vou usar o guarda-chuva. Vamos lá, vou usar o guarda-chuva que a gente usou na live passada. Deixa eu ver, vou usar aqui o meu objeto, tá? Vamos chamar aqui a nossa história. E depois que a gente chamar a nossa história, vamos saber o que ela tem a ver, ou se ela tem a ver com o nosso tema de hoje, tá bom? Então vamos lá. Será que a gente tem uma história aqui que nós podemos chamar essa história? Como será que a gente pode chamar essa história? Será que tem algum jeito? Deixa eu ver aqui. Se tem alguma forma, algum jeito da gente chamar essa história. Acho que ela tá vindo, hein? A Pladina Franco e o José Carlos Lolo, da editora Pequena Zahara, escreveu essa história. Se chama A Raiva. Será que ela chegou? Eram 3
Eram duas, era uma vez. Ah, chegou sim. E histórias. Vamos lá. No começo, gente, era só uma raivinha. Uma raivinha à toa. Uma coisinha bem boba que não tinha nem razão de ser. Mas era. No começo ela ficava assim, num canto, sabe? Sozinha, ruminando e se alimentando dela mesma. Mas depois de um tempinho, ela começou a se alimentar de outras coisas. Se alguém dava um olhar assim, meio de lado, ela já se alimentava. Um sorriso diferente, ela já se alimentava. Uma palavra torta, uma imagem distorcida, e a raiva estava lá, se alimentando e crescendo. Até que tudo que passava perto da raiva a deixava com mais raiva ainda, mais alimentada ainda. Se as pessoas estavam dançando, ficava com raiva. Se as pessoas estavam sentadas conversando, a raiva era alimentada. Se as pessoas estavam apaixonadas, ela se alimentava mais um pouquinho. E se as pessoas estavam até praticando esportes, ela se alimentava. E não adiantava falar com ela. Sabe por quê? Porque a raiva é surda. E não adiantava tentar mostrar nada para ela. Sabe por quê? Porque a raiva é cega. E muito menos tentava você convencer a raiva de alguma coisa. Sabe por quê? Ela é vaidosa, burra e muito egoísta. E assim, a raiva foi crescendo, crescendo, crescendo. E não era mais só uma raivinha à toa não, gente. Agora a raiva era uma fúria, uma cólera, uma ira. E era tão grande, tão grande, tão grande, que não cabia mais nela, que explodiu. E você nem imagina o trabalhão que deu pro bom senso organizar toda aquela bagunça. E entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Ai, gente, essa história devia ter deixado pro final. Que só bagunça. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu adoro essa história. A Blandina Franco, acho que ela foi maravilhosa pra falar aí sobre a raiva. Raiva é uma das 7 emoções, inclusive, que é a proposta da ciência do lúdico, desenvolvida por uma série de brasileiros, encabeçada por Tezuko Kishimoto, pela USP, há mais de 20 anos atrás, dentro da teoria do lúdico. É um dos 7 sentimentos que são inerentes e primeiramente perceptíveis pelos seres humanos desde bem pequenininhos, né? Na sigla MARTA-NS a gente trabalha os 7 sentimentos, a sigla chama-se MARTA-NS, né? MARTA, M, medo, A, de amor, R, de raiva, T, de tristeza, A, de alegria, N, de nojo e S, de surpresa. Esses são sentimentos de tantos outros que a gente sente, mas são aqueles primeiros, né? Que nós, desde pequenininhos, já vamos conseguindo conviver com eles. A raiva, né, é um deles e realmente ela pode causar uma bagunça que vocês nem imaginam. Ou imaginam bem, né? Tá? Então tá, vamos lá, né? A gente vai falar um pouquinho. E antes de começar, eu quero lembrar vocês que existe também uma outra autora que ela tem um projeto muito legal que vocês podem baixar pela internet, que é sobre a Carlota. E é todo um trabalho para trabalhar a questão que essa menina faz. Me fugiu que o nome, se vocês colocarem lá, eu vou deixar depois. Acho que Carlota sente, ou Carlota sente raiva. E ela vai trabalhar todas as emoções na perspectiva de uma garotinha, de uma menininha chamada Carlota. E vai estar falando então sobre competências socioemocionais. É um material bem legal, ela disponibiliza até gratuito, uma época disponibilizava gratuito.
E essa menina, ela criou uma técnica chamada também a caixa da raiva, que eu acho extremamente interessante. Você cria, né, junto com a criançada, uma caixa e coloca lá monstro da raiva ou caixa da raiva. E quando a criança, ela sente uma raiva por alguma coisa que aconteceu, por alguém que não escutou, alguém que não quis brincar com ela, ou alguma coisa que ela não pôde fazer, ou alguém que a chateou, algumas dessas questões que a gente viu, né, que qualquer coisa te traz raiva, às vezes porque você não tá legal, pode estar acontecendo uma outra coisa. Então a gente cria. E essa caixa, ela é super simples. Você decora com a criançada a caixa da raiva. Quando a criança sente, depois que você faz a autorregulação, deixa a criança, né, se equilibrar primeiro, como dizia uma aluninha nossa, lá na UMEP, que nós chamamos de educação infantil. Acho que eu já contei esse caso, né, que ela se chama Ana. E era Ana Luísa, o nome dela é Ana Luísa. E ela tinha 4 ou 5 anos na época, 4 anos. E ela chegou, foi pra sala lá da coordenação e ela tinha brigado, tadinha, ficava o dia todo na escola, aquele dia ela não tava muito legal, acho que saudade da mamãe, não sei, de casa, né, dia todo, de segunda a sexta na escola, e aí ela brigou com uma amiguinha, foi pra sala lá pra conversar com a coordenadora, e a coordenadora, enquanto não chegava, aí a diretora tava lá, financeira, e foi falando pra ela, mas o que foi que tá acontecendo? Eu entrei na sala agora, ela falou assim, olha, vamos parar de tirar, vamos limpar o rosto, vamos conversar. E ela até assim falou assim, espera, deixa eu me equilibrar primeiro. É isso aí, né? Antes da gente conversar, a gente precisa se autorregular, a gente precisa equilibrar, que é uma das importantes competências socioemocional, tá? E aí você faz o seguinte, monta a caixinha, depois que a criança deu aquela equilibrada, vamos conversar, dá uma folha pra criança, papel, né, lápis, e aí pede pra criança riscar a raiva que ela tá sentindo. E depois que ela risca um pouquinho, ou pede pra ela fechar o olho, ela risca, quando ela abre, fala assim, agora vamos dar uma cara pra sua raiva, uma cara de monstro. E aí depois, à medida que ela vai fazendo aquele monstro lá, que ela vai desenhando, pintando, ela vai também se autorregulando, e quando termina a gente fala, bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos prender o monstro da raiva nessa caixa, tá? Agora a gente já sabe que ele existe, a gente já colocou ele também para se acalmar e a gente agora quer resolver a raiva, né? A gente não quer deixar, a gente quer trazer o bom senso para não bagunçar mais ainda. Então o que a gente vai fazer? Vamos prender a raiva na caixa da raiva. E aí a gente pede para a criança amassar, né, o monstro da raiva que ela fez ou rasgar e coloca dentro da caixinha. Pronto, tá presa, essa raiva está presa. Agora vamos conversar o que nós podemos fazer para que essa raiva não machuque mais você e não machuque as outras pessoas ao seu redor. Né, gente? Porque não tem nada de errado numa criança sentir birra, raiva, medo, tristeza, porque nós também sentimos e não tem nada de errado, né? A gente não gosta quando a gente tá com raiva que venha falar pra gente que não é nada, né? Porque você tá com raiva e é raiva. A mesma coisa também é com a criança. O que a criança precisa entender é que todos sentimos raiva, só que a nossa raiva, ela não pode nem nos machucar e nem machucar uma outra pessoa, tá? Nenhuma outra pessoa e nem também bagunçar o redor onde nós estamos. Então, o que a gente precisa? Se autorregular para fazer boas tomadas de decisões. E aí a gente vai ter também uma outra competência socioemocional muito importante que a BNCC também traz pra gente, que é o autoconhecimento. E essa questão da raiva, gente, não é só para as crianças não, hein? Somos para nós também, pais, mães, educadores que estamos aqui, né, nessa live. A gente também precisa buscar as técnicas para ir trabalhando as nossas competências socioemocionais, inclusive com as crianças, né? Não adianta a gente partir com a criançada, gente, para um momento de raiva para poder resolver questão de educação com os pequenos também não, né? Então vamos lá. A BNCC, ela traz 5 importantes competências socioemocionais que elas vão se desdobrando depois, isso dentro da área da psicologia também, do desenvolvimento, mas as 5 principais são autoconhecimento social, o conhecimento, né, social, o autoconhecimento, decisões responsáveis, autorregulação e são assim questões que a gente, e também tomadas de decisões, né? São essas 5 aí que a gente precisa estar ligado e tá ajudando as nossas crianças a desenvolverem a gente também, tá bom? Utilizar as histórias pra gente, a literatura infantil, os livros escritos, as histórias contadas, recontadas, é uma excelente ferramenta pra gente poder desenvolver as competências socioemocionais, né? Dá pra você trabalhar as 5 competências maiores, dá pra você trabalhar o conhecimento social, dá para você trabalhar o autoconhecimento, a autorregulação, as tomadas de decisão
enfim, né? São super importantes as histórias por elas serem subjetivas, por elas ser arte, por elas serem eminentemente humana, por elas serem carregadas de uma série de emoções, de todas elas, de uma, duas ou mais, né? De todas essas emoções que a gente colocou aí da Marta NS, né? Que a gente também vai encontrar aí na ciência do lúdico. Então, elas são recomendadas. A BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, também ela vem incentivando que, como a educação básica é um espaço de formação de cidadãos, é um espaço de desenvolvimento humano, é um espaço, né, onde a gente está preparando a nossa criança para a vida, não é só um espaço de aprendizagem cognitiva, mas é um espaço de aprendizagem também social e emocional. Então a base ela vai dar uma atenção muito grande, não só na educação infantil, mas em toda a educação básica, até o ensino médio, que a escola pense nas competências gerais, nas competências socioemocionais e linke essas competências, que se a gente poderia definir em palavras bem simples, que são conjuntos de habilidades. Nas competências socioemocionais, gente, são conjuntos de habilidades que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida, que nos ajudam a tomar decisões sensatas, que nos ajudam a tomar decisões que não nos firam e nem firam as pessoas ao nosso redor, e nem o ambiente em que nós estamos, seja este ambiente biótico ou abiótico, seja este ambiente, né, criado pelo homem, transformado pelo homem ou natural, tá? Então as competências socioemocionais são essas habilidades, esses conjuntos de habilidades que envolvem autorregulação, autoconhecimento, conhecimento social, tomada de decisão, enfim, tá? E é o lúdico para os pequenininhos, a gente sabe que o brincar é a linguagem de tradução da criança. E a contação de histórias, a gente sabe que ela é super positiva, ela é uma forma de você chegar até a criança. Por quê? Porque nós, além disso que a gente colocou, que é uma coisa eminentemente humana, que é carregada também de sentimentos e de emoções, pense bem, os pequenos, gente, nós já discutimos isso muitos, né, muitos encontros nossos. Nós, então, nascemos com... Primeiro, lá antes da gente nascer na barriga da mamãe, a gente já é toda uma gama, né, de misturas de movimentos, depois de sensação, de imitação, e até por volta de 6 anos de idade, a gente junta tudo isso, mais a questão do faz de conta. E tudo isso, o movimento, o faz de conta, a imitação, toda a sensorialidade, esses conjuntos juntos, ajudam com que a criança se desenvolva e vá compreendendo, vá traduzindo todo esse mundo louco que nós estamos e vá sendo inserido, né, nesse mundo aqui, vá se desenvolvendo de forma integral. Então, já que as histórias são carregadas de faz de conta, carregadas de emoção, carregadas dessa perspectiva de sentimentos, ela é uma linguagem extremamente lúdica e extremamente poderosa para você chegar até o seu pequeno. Então, seriam isso aí. Independentemente do espaço onde as histórias estejam sendo contadas, a gente precisa olhar para elas primeiro, para esse espaço de linguagem artística, de linguagem subjetiva, e olhando para ela nessa forma, a gente vai encontrar então um espaço para a gente poder dialogar com quem escuta, não só a criança, mas com qualquer pessoa que esteja nos escutando, com qualquer ouvinte, para a aquisição de novos conhecimentos e de novas habilidades e entendimentos também, tá? Eu quero mostrar para vocês, gente, uma dica. Eu organizei aqui, eu vou me levantar aqui um pouquinho, a gente vai fazer um movimento. Eu vou mostrar aqui um cantinho. Eu não posso deixar esse cantinho o tempo inteiro porque eu não tenho mais pequenos aqui na minha casa, só visitas, né, de pequenos, meus sobrinhos netos. E também eu tenho um cachorro que parece uma criança, que é o Guri, e não dá pra eu deixar assim. Mas eu tô aqui, vou mostrar aqui um cantinho. Eu vou pegar deixa eu ver aqui, gente, e vou mostrar aqui uma sugestão pra vocês. A gente vai pra esses cantinhos agora aqui que nós montamos. Deixa eu ver se vai dar tudo certo aqui com o microfone, tá? E eu quero convidá-los, né, a chegarem aqui. Um cantinho, olha, que nós criamos aqui, tá? Para dar algumas ideias para vocês. Vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui, tá vendo? Nós temos aqui, né, um cantinho da sala, umas almofadas, um tapete, tá bom? E nós temos aqui também, gente, uma caixa, tá bom? Essa caixa aqui, a gente chama ela de kit da calma. E eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês o que tem aqui nesse kit da calma, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o celular para que vocês possam acompanhar e me acompanhar também aqui nesse cantinho aqui também um pouco. Vamos lá, aqui, gente, nesse cantinho, eu coloquei uma latinha dos sentimentos, ou poderia ser uma latinha das emoções, ou poderia ser um pote da gratidão.
Todo dia antes da gente dormir, nós podemos escrever num papel, ou desenhar, ou pedir para a mamãe, para o papai escrever algo pelo qual nós agradecemos por aquele dia, que nós gostamos muito de fazer naquele dia. Ah, eu agradeço hoje porque a mamãe me contou uma história. Eu agradeço hoje pelo delicioso bolo que a mamãe fez, a vovó fez. Eu agradeço porque eu falei com a vovó pelo vídeo. Eu agradeço porque eu brinquei bastante. Eu agradeço, né? Vamos trabalhar a questão da gratidão com as nossas crianças e podemos fazer juntos e juntas, inclusive, a nossa latinha ou o nosso pote da gratidão. Com os bebês, gente, até 1 ano e meio, 2 anos, eu gosto de trabalhar também o seguinte. A gente pode trabalhar música, né, nesse espaço, nesse cantinho, né? Vou ver se eu coloco aqui uma baixinha aqui. Tá? Chama-se Filhos, inclusive, por isso que eu gosto muito dela, né? Uma música instrumental. E eu posso também trabalhar com as crianças quando elas sentirem raiva, tristeza, com os bebezinhos, ó. Que legal. Posso trabalhar das sensações, né? Passar no corpo todinho da criança, o que ela sente, calmar. Esse cantinho da calma, gente, não é um cantinho, por favor, para colocar ninguém de castigo, não, hein? Não é isso, não. É um lugar que a gente deve criar juntos com a criança, um lugar que seja gostoso, seja aconchegante, que eles podem ajudar a escolher o que tem ali e que a gente vai combinar que todo mundo da casa, quando estiver sentindo raiva ou para baixo, impaciente, vai lá para aquele cantinho, tá? Aqui a gente colocou também nessa caixa, a gente quer mostrar para vocês algumas coisas. Ah, e tem umas músicas também instrumentais, infantis que a gente pode trabalhar, que eu acho bem legal, que a gente pode trabalhar aqui também. Olha, aqui eu coloquei o seguinte, nessa caixa. Saquinhos sensoriais, né? Que a gente ensina o pessoal a fazer, inclusive, bastante no nosso curso, tá? Depois eu vou explicar pra vocês o que tem aqui. Ai, é gostoso! Eu posso colocar aqui lanterna, né? As crianças gostam de brincar. Os pequenininhos, gente, até 3 anos, eles gostam muito disso, de lanterna. Eles ficam, né, apontando e tal. Posso colocar uma lanterna. No meu kit da calma, eu posso ter papel, giz de cera, lápis de cor. Eu posso ter aqui no meu kit da calma um brinquedo de pelúcia preferido, com quem eu posso conversar e acalmar. Ai, nosso doguinho tá bravo. Eu posso colocar aqui também no meu cantinho massinha no meu kit. Acalma, né? Bastante. Inclusive, eles deu semana passada, né? Uma sugestão. Essas bolinhas sensoriais, ou aquelas que a gente, né, pode apertar, ó, eu uso bastante, isso aqui acalma, hein? Eu posso colocar aqui, se for bebês, até 2 anos, eu posso criar as linhas com guizos, né? Pra colocar nas mãozinhas, ou fazer tirinhas, colocar, se for bebezinho, no pé, no braço, pra ficar mexendo e ficar prestando atenção. Ah, lógico, né, gente? Aqui não pode faltar livro, né? Mas nós vamos mostrar livro. A questão dos potes da calma, né? Que a nossa querida Montessori vai trazer para o universo lá da educação, né? Então, na verdade, eles surgem, né? Os potes da calma, eles surgem primeiro mesmo com glitter, com coisas. E aí depois ele vai avançando, né? Eles vão avançando e vão chegando nos potes sensoriais. Que aí você pode, o que você quiser, né, gente? Ó, olha só, tinha uns pedaços de balão, né? Que não prestavam mais, que eu cortei, miçanga, água. Esse aqui meu tá no vidro meu, né? Mas lógico, com criança vamos trabalhar com plástico, né? Esse aqui eu amo, gente. Esse aqui eu acho muito top. Esse aqui até eu gosto de ficar brincando com ele, gente. Ó, eu coloquei aqui botões coloridos, tá? Um pinguinho de tinta azul, mas é um pinguinho mesmo. Aí eu tinha umas estrelinhas de EVA e eu fiz um peixinho aqui, vocês estão vendo? Gente, Bebel, a Lolo vai gostar disso aqui, hein? O John Guilherme também, a Ana já quer o meu. Falei, não, eu vou fazer um pro John. Vamos fazer junto com ele, né? O John tem 3 anos, a Lolo tem 1 ano e meio. E isso aqui, gente, é engraçado que ele acalma até a gente, né? Porque você fica lá, sabe?
Lembrando que a gente tem que deixar sempre um pouquinho, né, sem água aqui, pra você ter a pressão, para que ele possa, né, fazer o movimento aqui, tá? Então lembrando que essa técnica, né, ela nasce lá com a Montessori, e da Montessori é super simples. O da Montessori é simplesmente água quente, glitter, né, e corante. E aí depois as pessoas vão fazendo essas maravilhas todas. Aqui o meu peixinho, ó, tá vendo que tá aqui dentro? É feito com um balão, ó, né, um balão de festas, tá? E aí a gente fica aqui se divertindo. E claro, né, nesse cantinho, há lenços, né, eu acho importante os lenços, principalmente para os pequenininhos, tá? Acho bem legal, ajuda a acalmar. E claro, nesse cantinho tem que ter livro, né? Muitos livros interativos, né? Os livros também tradicionais, de papel ou de plástico. Então aqui eu tenho alguns livros que eu gosto, que vai ficando aqui no cantinho, tá? Esse aqui depois, se vocês me perguntarem, eu explico como que faz. Então tá aqui, tá? Aqui o cantinho que a gente criou aqui. A gente pode deitar e pode ficar aqui um tempão, né? Brincando, até a gente se autorregular, relaxar, não é? Pra gente poder retomar as nossas atividades, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, possam estar fazendo aí um cantinho bem especial junto com as suas crianças. E lembrando, gente, a gente sabe que nós estamos, muitos de nós, em home office, né? Alguns estão tendo que trabalhar fora. Não dá pra gente também desenvolver atividades todas as horas com os nossos pequenos. É preciso que a gente crie uma rotina. Mas eu acho muito legal, e eu tenho ouvido isso de outras pessoas, de outros pesquisadores, eu também acredito muito nisso, na importância de você ter uma rotina diferente no sábado e no domingo, mesmo que você esteja ficando em casa todos os dias de segunda a sexta, se você está fazendo home office, por exemplo. Tá? É legal que as crianças percebam que existe, sabe, esse momento diferente e tal, um momento onde você consegue quebrar um pouco da rotina. Isso é importante. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui antes da gente continuar. Legal, né? A Tassiana tá dizendo que muito criativo o cantinho, que ela amou, que maravilha. Isa Romero vai estar comigo terça-feira que vem, gente. Né? Ótimo esses materiais para trabalhar com crianças que tem aspecto autista também, verdade. Né? Super funciona, bem lembrado. A Kátia tá perguntando aqui também. Isso fugiu. Alguma coisa relacionada à questão de EVA. Depois eu vejo aqui, tá? Nossa, tem bastante gente comentando, que legal, fico feliz. E vou ler depois tudo aqui, porque né, a gente fica gravado, a gente vai estar salvando a nossa live e eu vou respondendo à medida que eu consigo, a todos vocês, eu gosto bastante de ler pra gente poder ter uma ideia, né? De como está sendo o trabalho da gente, tá? Que legal que vocês gostaram. Nós pensamos muito, a gente está pensando muito nisso, né? E pensando muito depois também, gente, na questão da acolhida, né? Como que vai ser depois essa volta aí, tá? Por exemplo, esse pote mesmo com peixinho, dá pra gente cantar várias cantigas que a gente conhece, que falam de peixinhos, tem tanta canção bonita na internet pra gente baixar. E a gente pode desconectar um pouco também, né, gente? Sabe por quê? Uma grande preocupação nossa, minha, por exemplo, como pesquisadora da primeira infância, é que até os 2 anos de idade não é saudável que os pequenininhos fiquem o tempo todo. Aliás, não é saudável para ninguém, né? Mas especialmente para os pequenininhos que estão aí com o cérebro todo se formando ainda, até os 3 anos de idade, com uma gama de conexão neurológica muito grande. É importante também que a gente crie momentos onde as crianças fujam um pouco dos vídeos, fujam um pouco do celular, do tablet, da televisão. E aí nós pensamos que cantinhos como esses, várias pessoas estão fazendo, cada um do seu jeito, eu criei o meu, você vai criar o seu, são realmente espaços, são sugestões legais. Uma outra coisa que eu queria também estar conversando com vocês, gente, é sobre o repertório das histórias. O repertório que você escolhe como educadora, como professora, como pai e mãe também pode ajudar muito nesse tempo de quarentena, né? Isso é uma outra coisa importante que a gente precisa falar aqui, tá? Não que a gente vai usar a moral da história, eu discuto isso muito, Suzy, uma série de contadoras de histórias, mas de raiz a gente não curte essa coisa de moral de história,
né? Mas ninguém tem que nada, como diz o coach lá, o Jordano, tá? Mas assim, são coisas que a gente compartilha e que cada um tem uma linha de trabalho. Na minha linha de trabalho, se eu trabalho as histórias primeiro, neste foco, nessa perspectiva de arte, de subjetividade, nesse poder que ela tem de conexão, eu evito, eu acredito assim, que cada criança tem o seu tempo, tem o seu momento, e conforme ela escuta a história, ela vai escolhendo qual que é pra ela moral naquele momento, que pode ser uma, duas, nenhuma naquele momento. Ela, gente, por isso, inclusive eu vou até gravar depois um vídeo curtinho falando por que, com dicas, né? Eu tô me organizando pra gravar, porque eu preciso movimentar lá meu YouTube. Gente do céu, é muita coisa, mas eu preciso subir. Já tem mais 3 semanas que eu tô falando isso, mas eu vou me organizar lá mesmo, porque a gente vai fazer uma jornada daqui, né? Daqui 2 semanas a gente vai fazer uma jornada, um curso 100% gratuito pra você, uma jornada de 3 dias aqui, juntos comigo, e vai ser lá pelo canal do YouTube, né? Você vai ter que se inscrever, vai ter que ser por lá. Então eu preciso melhorar essa questão minha, não tô tão comprometida assim, né? Preciso me comprometer mais com isso. Mas eu tô pensando em gravar vídeos de 3, 5 minutos, assim, uma série de mais ou menos de 5 dicas, por exemplo, qual que é o melhor horário para você contar histórias em casa, a questão, por que as crianças pedem tanto de novo, em determinada idade que elas estão. E nesse tempo, então, principalmente, se ela se conectar com uma história em específico, se aquela história trouxer para ela apoio emocional naquele momento, ou possibilidades dela poder resolver algumas das questões das suas emoções, das emoções que ela está sentindo naquele momento, ela vai te pedir para você contar mais vezes, né? Se ela se identificar ali, ela vai pedir mesmo, tá? Então, nesse repertório de histórias, gente, eu até ia contar um, mas não vai dar assim tempo não, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu até pedi para as arteiras fazerem para mim um recurso para eu poder viajar e ficar mais fácil também para manusear, dessa história que eu amo, que é a história da galinha xadrez. Vamos ver se dá para vocês verem ali. As minhas estão ali, ó. Tá vendo? As minhas estão no pote. A minha galinha xadrez ali, né? O porquinho, o patinho, o ratinho. Qual que é a questão dessa história? É uma das histórias que eu sugiro muito. Essa história é muito legal, dá uma olhadinha depois, na internet vocês acham pessoas contando essa história. E é a história, então, de uma galinha. Ela lembra a história da galinha ruiva, mas eu prefiro a galinha xadrez, porque o final da história eu acho bem legal, que vai falar muito mais sobre essa importância de empatia, essa coisa de você reconhecer que você errou, essa coisa de você buscar fazer diferente, né? Diferente lá da história da galinha ruiva, onde depois que ela não encontra ninguém para ajudar, ela come sozinha. Na história da galinha xadrez, não. Ela pede ajuda pro porquinho que tá tomando banho, ela pede ajuda pro ratinho que tá em festa, pro patinho que tá com vergonha, e ninguém consegue ajudar ela a fazer um bolo. Então, quando ela termina de contar, a gente diz que ela tá morta. Ela fala, olha só, eu estou morta. E ela deita para descansar. E os amiguinhos, o ratinho, o porquinho e o patinho, eles chegam, eles sentem aquele cheiro e eles veem o bolo que ela preparou e comem todinho e não deixam um pedacinho para ela. E quando eles terminam de comer, eles pensam, poxa, né? O que a gente fez? Ela fez todo o trabalho, a gente não ajudou, ela é nossa amiga e a gente não deixou nenhum pedaço para ela. E aí eles resolvem, então, se unir. Quando ela levanta, ela encontra o bolo feito por eles. E a partir daqueles dias, então, eles começam a fazer mais coisas juntos, ajudar uns aos outros. Então, é uma história legal para a gente poder trabalhar com as crianças nesses dias, a importância da cooperação dentro de casa, né? Essa importância da empatia, que vai ser algo muito importante quando a gente também voltar para a aula. É uma coisa muito importante hoje, né? Eu tenho conversado, gente, com muitas pessoas que por exemplo, foram infectadas pelo Covid, que sofreram bullying mesmo, que foram discriminadas, como se elas tivessem culpa de terem ficado doentes, sabe? Então, a gente precisa trabalhar, sabe? Mais essa questão da empatia com as nossas crianças e faz parte também dessas habilidades aí dentro da questão das competências. Eles aí tá aqui falando sobre disciplina positiva, é legal, né? A questão positiva, em vez do cantinho do pensamento, é isso aí, tá? E a Kátia também lembrando que eles sempre pedem de novo uma história. A Sildinete tá por aí, que legal, que maravilha, seja bem-vinda, Sildinete, tá? Então, escolher histórias. Por exemplo, se vai assistir um filme, um desenho, também comece a pensar nos desenhos. Eu amo Shrek, quem não ama, né? E o Shrek, o 1, eu acho que ele é muito importante, né? O último também, o Feliz para Sempre também, porque é a hora que a gente pensa, que às vezes você está, desculpando a expressão, né, de saco cheio da vida, e aí depois você percebe que a sua vida é
é top, né? Você que tá aí, às vezes não tá conseguindo enxergar essa forma positiva da vida. Mas no Shrek 1, ele começa fazendo todo o intertexto com os contos fantásticos. Então a princesa, ela tá confinada, aliás, em todo o tempo, né? Em todos os episódios do Shrek, a gente sempre vai ver lá a Fiona em conflito com a questão do tempo que ela ficou presa no castelo, do confinamento, né? De ter ficado à mercê do dragão. E aí a gente pode também começar a conversar com as crianças, o que poderia ser aquele dragão hoje em dia, a questão da gente estar como ela também, né, ter que estar presas ali numa torre, esperando alguma coisa acontecer, né, esperando alguém salvar a gente, mas aí também a questão do empoderamento, qual que é a sua participação no autocuidado, na sua libertação, na sua liberação. Eu acho super legal. Histórias que tenham essa questão de confinamento são histórias também que fantásticas, bem interessantes pra gente trabalhar com crianças depois aí de 3 anos a 6 anos, a 7 anos, eles gostam de contos fantásticos, tá? Para os maiores também, eu tenho indicado muito das nossas, nos atendimentos que eu tenho feito online, nos cursos, né, em atendimentos online, a história da Poliana com o Jogo do Contente, o livro, né, porque tem a novelinha também, mas o livro é legal a gente tá lendo. Poliana é uma personagem, né, que ela tem tudo para ficar o tempo todo triste, e ela cria o Jogo do Contente e ela consegue encontrar uma visão positiva na vida dela o tempo inteiro para ela poder continuar e para ela buscar o sonho dela de poder ser feliz. Rapunzel, né? Por falar em Rapunzel, eu tenho aqui, eu acho importante a gente ler também, eu acho legal essa coleção aqui, né? Eu sempre comento com vocês, essa aqui ela está em Libras, linguagens de sinais brasileiras de sinais, também a gente pensar também nesse momento na questão da inclusão, tá? E é legal que a linguagem de sinais ela não precisa ser só para criança, né, que tem a deficiência auditiva. É uma forma também da gente apresentando para as nossas crianças que existem outras formas de comunicar para as crianças que são típicas, né, neurotípicas também. É legal. Dentro dessa perspectiva, a gente tem também, né, eu já comentei isso com vocês, sem mostrar sempre, Dorina viu, por exemplo, é um dos livros que a gente tem também traduzido na questão do Braille. É interessante, né? Não tem como a gente fugir. E para nós mesmos também, que estamos buscando atividades, aqui a partir de crianças, a partir de 5 anos, eu gosto muito desse livro aqui, olha, tá? Depois eu tenho postado aí um tempo atrás, mas eu vou ver se eu posto depois para vocês, que é um livro de atividades para o desenvolvimento da inteligência emocional nas crianças, da Ciranda Cultural. É muito top, cheio de sugestões de atividades que você pode estar desenvolvendo aí com as crianças, qualquer pessoa. Lembrando, lógico, que nós não somos psicólogos, mas assim, eu falo que é muito importante a gente fazer esse trabalho de autoconhecimento, de autorregulação. Por quê? Porque é esse momento, gente, que a criança ela vai poder falar, ela vai ter uma oportunidade de falar e é importante que a gente esteja disponível e atento para a escuta. E qualquer escuta que fuja da nossa possibilidade de poder ajudar a criança, é a hora então que a gente vai buscar uma ajuda especializada, que aí são os nossos parceiros, né, sempre, que são os psicólogos, os psicopedagogos também podem entrar aí. E para nós, pais e professores, pais brilhantes e professores fascinantes, que eu falo sempre deste livro, porque ele tem um capítulo que eu vou repetir mais uma vez aqui nesse tempo de pandemia. Além de contar as histórias lidas nos livros, contadas, fantásticas, vamos também colocar no nosso repertório as nossas histórias de vida, né? As histórias dos nossos antepassados, as histórias do lugar onde a gente vive, de como nós chegamos aqui, a história de como a gente conheceu. Tem gente que não gosta muito disso, mas, gente, como a gente conheceu o pai, a mãe do nosso filho, da nossa filha. Se procure, né, memórias afetivas positivas desse encontro. Afinal, mesmo que não deu certo, a gente tem ali uma coisa que deu certo, que é aquela criança que tá ali. Contar sobre a história do nome dela, né? Isso também é importante, é interessante. A história de como ela nasceu, como que foi. Esse livro aqui, não sei se a Bebel tá aí, eu sempre faço uma homenagem, né? Eu quero fazer uma homenagem hoje aqui para Lolo, para Isabel e também, né, que é mãe de coração, e para minha prima, para Priscila, lá em Campo Grande também, que há 1 ano e pouquinho se tornou a mãe, não de barriga, mas de coração, né? Conta de novo a história do dia que eu nasci, que é uma história que vai falar sobre a chegada da criança que nasceu de adoção, nasceu no coração, tá? Então, conte histórias, gente. Eu tenho uma memória afetiva fantástica. Eu lembro que, não sei com vocês, porque eu só tenho 21, mas quando a gente comemorava os nossos aniversários, e somos de uma família, sou de uma família bem humilde, simples, então tinha época que não dava pra fazer festa, e a gente era muitos, nós éramos uma gama de primos, a gente era uns 10. Então juntava a minha mãe, as minhas tias, e ia fazer às vezes um lanche, um bolo pra gente lanchar e pastel. Minha falecida avó materna, ela deixou
nem sei onde foi parar isso. Tinha uma máquina pra gente poder fazer a massa de pastel e passava, sabe, na máquina. Então juntava minhas tias e a minha mãe e a gente ia ajudando a passar aquele pastel, e elas iam fritando, e à medida que elas iam fazendo o pastel pra gente lanchar com tubaína, elas iam contando histórias de como era quando elas eram crianças, de que elas gostavam de brincar, que elas faziam teatro, as histórias de medo que elas passaram, as histórias da escola. Enfim, a gente ficava encantado com aquilo. Era muito, muito bom. E fazia uns bolos, gente, pra gente lanchar, que era top of mind. Não sei se vocês passaram por isso. Fazia acho que uns 4 bolos, ia colocando um em cima do outro e recheava ali com um monte de coisa, né? Com ameixa, com amendoim, com doce de leite, não sei o que. O trem ficava desse tamanho assim. E aí a gente cantava um parabéns super simples, super feliz, junto com os nossos primos, que eram como nossos irmãos, com as nossas tias, nossos tios. E tomávamos ali um lanche maravilhoso e o principal de tudo, ouvindo histórias que hoje me fazem me sentir muito tranquila com as minhas raízes e sempre com asas bem grandes para eu poder voar para onde eu quiser, porque eu sei para onde eu posso voltar. Mesmo que eu não possa voltar mais no tempo, mesmo que chegue um dia que eu não possa mais estar com essas pessoas amadas fisicamente, elas estão internamente dentro de mim, esses momentos, a minha história, a história dos meus antepassados, no qual eu trabalho com uma imensa gratidão por eu estar aqui hoje, né? E com essa missão de ser melhor, de fazer com que as nossas crianças sejam melhores do que nós, em honra, em gratidão àqueles que vieram antes de nós, né? Acho isso bem importante, tá bom? Então, pessoas lindas, eu acho que era isso, né? O Augusto Guri, ele vai falar muito sobre essa importância da gente contar as nossas histórias, que pais brilhantes e professores fascinantes contam histórias e de todos os tipos, inclusive as suas histórias de mundo. E nesse momento, para você que é pai, para você que é mãe, o que eu posso dizer, sabe? Seja pai, seja mãe. É isso que você pode fazer pelo seu pequeno nesse momento, né? A gente foi delegando durante muito tempo essa função para as escolas, e não adianta a gente falar que não, que a maior parte de nós fizemos isso sim, se não para a escola, para os nossos pais, né, que são avós das nossas crianças, enfim. E nós estamos vivenciando uma oportunidade de um resgate disso, uma oportunidade de rever isso, uma oportunidade de sermos, né, assim como aquela raiva que era pequenininha à toa, mas era, né, que a gente seja. Eu acho bonito essa palavra, seja, tá? Olá, Ingrid, Thalia, Elizabeth, que maravilha, né? Então, mais do que entretenimento, mais do que aprendizagem cognitiva, as histórias são poderosas ferramentas de conexão, as histórias são poderosas ferramentas de desenvolvimento humano, são poderosas ferramentas para que a gente possa se tornar pessoas melhores e colaborar para que as nossas crianças sejam hoje e amanhã e depois da manhã pessoas melhores num mundo melhor, tá? Outras dicas que eu dou também para vocês é que a gente possa, quem tem ainda, e eu acho muito interessante, de vez em quando a gente imprimir fotos. A gente usa muitas fotos aí no computador. Vamos imprimir, vamos organizar um álbum da nossa família, com fotos, né, importantes pra gente, de momentos importantes. Vamos fazer uma lista de músicas que a gente acha legal, que são músicas que, deixa a gente empoderado, deixa a gente feliz, deixa a gente alegre. Listas de músicas que nos deixam felizes. Listas de desenhos que nos deixam felizes pra gente poder assistir. Lógico, também é legal assistir divertidamente, né? Isso. Duas coisas, gente, que todo professor, educador, pai ou mãe que lida com criança pequena precisa assistir o filme divertidamente, que vai falar sobre as emoções, e também, né, vamos aproveitar aí que a Eli esteve aqui, trabalhar a história dos monstros, dos monstros das cores lá, né, lembra? O monstro das cores, esse recurso lindíssimo, esse aqui é o da Eli, que até hoje tá comigo, não sei se ela sabe, que eu não tenho o meu, e ali onde a gente vai conversar então sobre fazer a relação, né, dos sentimentos, das emoções com as cores. Então a gente tem lá no monstro das cores o amarelo que vai representar a alegria, né, nós temos o monstro azul que vai representar a tristeza, o monstro vermelho que vai representar a raiva, o monstro preto que vai representar o medo, o monstro verde a calma. E ai, que bom, né, que nós também podemos sentir amor, tá? Esse daqui é o da Eli, o recurso dela, ela fez bem legal, ela coloca a história aqui, né? Se você não quiser contar com suas próprias palavras ou quiser uma colinha para você lembrar, eles também são fantoches de mão,
Eu acho muito lindo, ela trabalha com um avental, eu prefiro já trabalhar só assim. Tem gente que trabalha com palito. Eu tenho ele grandão também assim, ó. Olha só, uau! Né? Era pra estar triste, mas não tá muito triste não, né? Aqui ele tá, ó, felizão da vida, tá de todas as cores, certo? Então também é mais uma dica pra gente trabalhar. Gente, ouça o que cada criança tem pra dizer, escute sobre os sentimentos, ajude-as a nomearem os sentimentos, isso é muito importante. Porque quando a gente tá com raiva, a gente tá trabalhando o nosso lado direito, tá? E aí a gente precisa que o nosso lado, aliás, o nosso lado esquerdo, né? Que é o lado racional. E o nosso lado direito, que é o contrário, que é o nosso lado emocional. Então, quando a gente tá com raiva, a gente tá aqui no emocional, no direito. A gente precisa fazer essa conexão neurológica, né? E a gente faz essa conexão e consegue tomar decisões legais quando a gente não fica só no medo. Quando a gente ajuda a criança a sair da questão emocional do medo e começa também a racionalizar. E a gente faz racionalizar como? Quando a gente dá oportunidade para as crianças falarem sobre o que elas estão sentindo. Tá? Isso é muito importante. Criem essas oportunidades para elas. Esse livro aqui, super recomendo, gente. Às vezes eu até choro quando eu leio essa história. A Colcha de Retalhos. Ela vai falar sobre a saudade, né? E muitas de nós, muitas crianças também estão lidando com essa sensação. Muitas não sabem explicar. A saudade é uma palavra difícil pra gente nomear. Então, assim, eu também super recomendo a leitura da Colcha de Retalhos, tá? Pra você que também tá com saudade, de repente saudade de alguém que talvez a gente não vá poder matar fisicamente essa saudade aí, tá? Bom, antes de eu contar minha última história, já estamos chegando ao fim, ai, passou tão rápido. Eu quero agradecer para vocês, tá? Primeiro para agradecer a todas que compraram meu livro digital, Como Prender a Atenção da Criança Pequena ao Contar Histórias. Eu estou passando, dia 19 agora de julho, completam 2 meses do lançamento, e eu estou passando, então, as vendas desse livro. A partir do dia 19 eu não vendo mais, agora amanhã a gente está fechando. Eu estou passando para uma empresa, essa empresa vai vender via Hotmart o livro digital. Então você vai poder comprar, só que agora os bônus vão ser diferentes. Né? Nós vamos presentear a pessoa com 2 vídeos, com bônus de histórias, e aquelas pessoas que compraram, os municípios que compraram até agora, então, ganharam um bônus que foram 2 encontros comigo, ao vivo, no grupo fechado, com mais dicas, onde eu ensinei a usar o livro, onde eu ampliei a visão do livro e onde também eu entreguei mais dicas poderosas que dão certo para contar histórias. Então, esse bônus, ó, acabou. Quem quiser, nós temos aí até sexta-feira, depois de sexta-feira não mexo mais. A partir de terça-feira da semana que vem, o livro é totalmente, exclusivamente de vendas da Hotmart, né, junto com o Emílio, tá bom? Mas quero agradecer muito, assim, vocês que confiaram, Cotriguaçu, Nortelândia, Nova Guarita, a creche São Mateus, várias pessoas físicas, né, que compraram aqui, Nossa Senhora do Livramento, que a gente também acabou de fechar. Enfim, vários municípios, quero super agradecer, tá? E assim, avisá-los que agora o bônus é outro. Quem não comprou, perdeu esse tipo de bônus, vai ganhar um outro bônus diferente, tá bom? Essa experiência foi linda. Eu postei essa semana aí, né, no final de semana, não me lembro mais, alguns comentários de pessoas que compraram, que participaram do grupo fechado. Foi lindo, gratidão imensa para aqueles que apostaram. E nós vamos fazer uma jornada, que vai ser um curso online de 3 dias aqui comigo, em julho. Na terça-feira que vem eu vou estar comentando com vocês como vocês vão poder fazer para se inscrever, participar com a gente, que vai ser lá no canal do YouTube. E nele a gente vai estar conversando, então, como você pode acessar um novo curso com a gente em agosto, onde a gente vai bater um papo que vocês escolheram, que a gente vai falar sobre a contação de histórias, BNCC e campos de experiências. Vai ficar bem legal, tá bom? Bom, e quero também lembrar vocês da nossa live da terça-feira que vem. Terça-feira que vem a gente vai estar falando sobre contação de histórias, musicalização infantil, sobre essas práticas, né, de como contar histórias e trabalhar isso com as músicas, também potencializam o desenvolvimento das nossas crianças. Vai estar aqui comigo a minha amiga, parceira de caminhada, Isa Romeiro. Gente, a Isa é fantástica, quem conhece sabe disso. Ela foge, né, do comum, ela é muito criativa. Ela vai trazer novidades, coisas inéditas para nós. Tem coisa que nem eu vi ainda, que eu tô curiosíssima, tá? E eu espero vocês aqui na terça-feira que vem, aqui pelo Face. Só que terça-feira que vem a gente vai fazer diferente, a gente vai conseguir fazer pelo Face. A gente vai estar conectado Face e Instagram ao vivo. A gente vai estar com 2 aparelhos de celular,
tá? E aí quem não conseguir acompanhar a gente no Insta, acompanha a gente no Face e vice-versa, tá? E vai ser assim bem topzera, né? Como diz a amiga Isa, vai ser bem legal mesmo, tá? A Tassiana tá falando aqui, não comprou o livro, como que faz? Nossa, já vou responder, tá, gente? Mais tarde, saindo daqui, depois que eu tomar aquela água, aquela rachada aqui, eu vou respondendo pra vocês. Rosângela, né? Amém, né? Deus abençoe a minha vida, amém, amém. Toda sorte de bênção pra nós, né? Estamos juntas aí, que maravilha. Regina é outra arteira, eu tenho uma história aqui que ela fez pra mim, linda. Agradecido por você estar aqui, Regina Mello, tá? Que maravilha que você tá por aqui. Isso mesmo, né? Isa Romero. Gente, não percam, vai estar top, muitas novidades aqui também pra vocês, tá? E se você curtiu essa live, gente, antes de eu contar aqui a história pra fechar, por gentileza, abra ela nas salas de vídeos aí no Face, curta, comente, compartilhe com outras pessoas que você acredite que vão gostar dessas informações que nós trouxemos, das dicas que nós trouxemos aqui. Faça isso porque, assim, ajuda muito, nos motiva muito a continuar. E vocês sabem, né? A visibilidade do nosso trabalho faz com que a gente também tenha esse equilíbrio entre dar e receber. É o meu trabalho, eu vivo disso. Então, quando vocês compartilham, gente, é muito importante pra mim, tá? É muito importante. Vou tirar aqui meu turbante de... Ai, lá do... Gente, não é Chocolate com Pimenta? Como que eu esqueci o nome da novela? Porque eu vou precisar dele pra nossa última história aqui, tá? Lembrando, gente, que vocês podem acompanhar meu trabalho no Instagram, né? @Insta Suzy Costa Oficial. Minha página Suzy Costa Oficial no Face. Lá no YouTube também é Suzy Costa Oficial, minha página no YouTube. Se inscreva lá. Atente-se porque nós vamos ter bastante ações por lá também, tá bom? Bom, vamos lá para nossa última história de hoje, que eu espero que fique aqui, né, que sirva de um convencimento maior para vocês, para que a gente possa realmente continuar, né, todas nós aqui, a contarmos histórias. Vamos lá? Para nossa última história de hoje. Aqui, vamos assim. Era uma vez. Não era uma vez. Era uma vez, tempo atrás, que a verdade resolveu fazer uma visita aos homens aqui na Terra. E para ela vir visitá-los, ela resolveu vir despida de qualquer adorno, despida inclusive de roupas. Veio nua, tal qual a verdade é. Chegando aqui na Terra, ela não foi bem recebida não. As boas-vindas foram péssimas. Os homens a tratavam com desprezo. Quando a viam, sentiam medo ou repulsa e davam as costas para a verdade. E assim foi toda a sua caminhada até os confins da terra. Muito desanimada, então, a verdade resolveu sentar-se numa tarde embaixo de uma árvore. E muito triste, ficou pensando o que havia acontecido de errado. Até que chegou até ela as histórias. As histórias vestia-se de forma esplendorosa, como se saíssem raios. Quantos adornos lindos! Brilhavam as histórias. E as histórias chegou até a verdade e foi perguntando: o que se passa, verdade? Por que está tão triste? A história disse: a verdade disse para as histórias: dona História, estou muito triste porque resolvi visitar os homens aqui na Terra e fui tão maltratada. Estou chegando à conclusão de que sou muito ruim, terrivelmente horrível, porque me desprezam tanto. Estou indo embora, voltando para o mundo fantástico, muito, muito triste.
Quando a Verdade falou assim, as histórias começaram a rir e a Verdade olhou para ela, como assim? Né? Desfazendo dos meus sentimentos, dona História. Não, imagine, Verdade. Imagine. É que você está enganada. Veja só também como você se apresentou aos homens. Assim, toda nua. Ah, é claro que alguns vão sentir repulsa. Olha, faça uma nova experiência. Vista-se com as minhas vestes de histórias e volte a falar com os homens. E depois, me conte como foi a sua experiência. E a Verdade, gente, aceitou o desafio. Vestiu-se e adornou-se toda de histórias. E quando ela voltou a buscar os homens, foi recebida com honrarias e muita festa. Porque é assim, existem verdades que precisam ser ditas com todo o mundo fantástico e poderoso, acalmador e curador das histórias. E que entraram por uma porta e que saíram por outra. E que agora estão nas suas mãos para que você conte outras. Beijos cheios de finais felizes. Gratidão imensa por ter vocês aqui. E terça-feira que vem, eu, Isa Romero, aguardamos você.